Vista cansada severa, jovem enxerga perfeito após milagre. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde moro. Eu tinha 23 anos, uma idade em que a maioria dos jovens se preocupa com estudos, trabalho e planos para o futuro. Mas para mim os últimos meses haviam se tornado uma batalha constante contra um problema que aos poucos, estava roubando minha independência e minha paz, a vista cansada severa. Tudo começou de forma sutil. Um dia, depois de passar horas lendo a Bíblia e fazendo anotações para a escola dominical, percebi que minhas vistas estavam embaçadas. Pensei que fosse apenas cansaço, afinal, era comum ficar com os olhos pesados após longas horas de leitura. Mas nos dias seguintes, o incômodo não passou. As letras do inário na igreja começaram a ficar borradas, e eu precisava forçar a vista para enxergar os números dos hinos. No trabalho, onde lidava com planilhas e documentos, senti que precisava aproximar os papéis do rosto para conseguir ler. Foi então que comecei a me preocupar. Marquei uma consulta com um oftalmologista, e o diagnóstico veio como um balde de água fria. Você tem um caso severo de vista cansada, também conhecido como presbiopia precoce. Sua capacidade de focar objetos próximos está muito comprometida, e pela gravidade pode piorar com o tempo. O médico explicou que normalmente esse problema afeta pessoas a partir dos 40 anos, mas que em alguns casos pode aparecer mais cedo, especialmente em quem força muito a vista. Ele me receitou óculos de leitura com grau alto e disse que se não cuidasse, poderia desenvolver outros problemas, como dores de cabeça constantes e até mesmo descolamento de retina. Saí do consultório com um peso no coração. Não era apenas a ideia de ter que usar óculos para o resto da vida que me abalava, mas a sensação de que aos poucos, eu estava perdendo algo tão precioso, a capacidade de ver claramente. Como iria continuar servindo na igreja, lendo a palavra de Deus, trabalhando se minha vista estava falhando? Aquela noite, antes de dormir, ajoelhei-me ao lado da cama e derramei meu coração em oração. Senhor, o Senhor sabe como tenho lutado com isso. Não é apenas a dificuldade de enxergar, mas o medo de não poder mais servir ao Senhor como antes. Eu preciso da tua ajuda porque os médicos disseram que não há cura, apenas controle. Mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Se for da tua vontade, restaura minha vista, para que eu possa continuar lendo tua palavra, cantando os hinos e ajudando meus irmãos na fé. Mas se não for, dá-me forças para aceitar e confiar em ti. As lágrimas escorriam enquanto eu falava, e uma paz estranha começou a invadir meu coração, como se o Senhor já estivesse ouvindo e agindo em minha vida. Nos dias seguintes comecei a usar os óculos, mas era uma luta constante. Eles me davam dor de cabeça, e eu sentia que minha vista piorava a cada semana. Cheguei a um ponto em que mesmo com os óculos, não conseguia mais ler pequenos textos sem uma luz muito forte. Na igreja durante os cultos eu me sentia envergonhado por não conseguir acompanhar as leituras bíblicas no inário. Uma irmã em Cristo, percebendo minha dificuldade, se aproximou e perguntou: "Irmão, está tudo bem? Você parece estar com dificuldade para enxergar." Confessei a ela o que estava acontecendo e ela, com um sorriso cheio de fé, disse: "Não se preocupe. Vamos orar juntos por isso. Deus é poderoso para curar." Aquilo me encorajou. Naquela mesma semana, durante a reunião de oração, pedi aos irmãos que intercedessem por mim. O irmão que liderava a reunião fez uma oração cheia de fé: "Pai Celestial, nós te pedimos pela saúde do nosso irmão. Sabemos que tu és o Deus que abre os olhos dos cegos e que nenhum mal pode resistir ao teu poder. Se for da tua vontade, restaura a vista dele, para que ele possa continuar servindo-te com alegria. Em nome de Jesus, amém." Todos os presentes disseram amém com convicção, e eu senti que aquela oração subiu como incenso aos céus. Mas os dias se passaram, e humanamente falando, nada parecia mudar. A vista continuava piorando, e eu comecei a questionar: será que Deus não está ouvindo minhas orações? Será que Ele quer que eu aprenda algo com isso? Foi então que uma irmã mais velha, cheia de sabedoria, me chamou para conversar. Ela tinha passado por uma enfermidade grave anos antes e me disse: "Filho, às vezes Deus permite que passemos por provações para nos aproximarmos mais dele. Não é que Ele não esteja ouvindo, é que Ele está preparando algo maior. Continue orando, continue confiando. A fé não é ver para crer, mas crer para ver." Essas palavras me marcaram profundamente. Decidi que, independentemente do resultado, eu confiaria em Deus. Parei de reclamar e comecei a agradecer, mesmo sem ver a resposta. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu orava: "Senhor, hoje eu entrego minha vista nas tuas mãos. Se quiseres curar, eu louvarei teu nome. Se quiseres que eu passe por isso, eu também te louvarei."
porque sei que tudo coopera para o meu bem. E à noite, antes de dormir, eu agradecia por mais um dia, mesmo com as dificuldades. Certo domingo, durante o culto matutino, enquanto cantávamos o hino Grande é o Senhor, senti uma emoção tão forte que não consegui conter as lágrimas. Era como se o Espírito Santo estivesse falando ao meu coração: confie em mim, eu estou no controle. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Eu estava lendo um versículo na Bíblia, como fazia todas as noites, e de repente, percebi que as letras estavam mais nítidas. Tirei os óculos, esfretei os olhos e olhei novamente. Para minha surpresa, conseguia ler sem dificuldade. Fiquei tão emocionado que comecei a chorar. Senhor, o Senhor está fazendo algo, exclamei em voz alta. Nos dias seguintes, minha vista continuou melhorando de forma gradual, mas constante. Os objetos que antes estavam borrados agora podiam ser vistos com clareza. Os óculos que antes eram uma necessidade passaram a ser desnecessários. Marquei uma nova consulta com o oftalmologista, e quando ele examinou meus olhos, ficou surpreso. Isso não faz sentido, ele disse, comparando com meus exames anteriores. Sua vista melhorou de uma forma que não tem explicação médica. É como se nunca tivesse tido presbiopia. Eu sorri e respondi: doutor, foi um milagre de Deus. A notícia se espalhou entre os irmãos da igreja, e todos louvaram a Deus por sua misericórdia. Na próxima reunião de oração, contei meu testemunho, e muitos choraram de alegria. Uma irmã disse: isso mostra que Deus ouve nossas orações e age no tempo certo. Outro irmão acrescentou: às vezes, nós queremos que Deus haja no nosso tempo, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em todo o processo. Ele não apenas restaurou minha vista, mas também fortaleceu minha fé. Aprendi que mesmo quando não vemos a resposta, Deus está trabalhando. Aprendi que a oração não é um meio de conseguir o que queremos, mas de nos aproximarmos daquele que sabe o que é melhor para nós. E acima de tudo, aprendi que os milagres de Deus não são apenas para mostrar seu poder, mas para nos lembrar de seu amor. Todas as manhãs, quando acordo e consigo enxergar com clareza, agradeço a Deus por sua bondade. Quando leio a Bíblia sem dificuldade, quando canto os hinos no culto sem precisar forçar a vista, quando ajudo outros irmãos com suas necessidades, sinto uma gratidão profunda por tudo que o Senhor fez. Não foi apenas minha vista que foi restaurada, mas meu coração foi cheio de uma paz que só Ele pode dar. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema familiar, ou qualquer outra prova. Mas lembre-se, Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda faz milagres. Não desanime. Continue orando, continue confiando. Porque no tempo certo, Ele responderá. E quando isso acontecer, você verá que valeu a pena esperar nele. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele fez e pelo que ainda fará em nossas vidas. Amém. Quando penso naqueles dias difíceis antes do milagre, lembro-me de uma noite em que o desânimo quase me venceu. Estava sentado na sala com a Bíblia aberta no colo, mas as letras borradas não me deixavam ler. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse impedi-las, e o coração parecia pesado como pedra. Naquele momento, uma voz suave, como um sopro do Espírito Santo, me lembrou das palavras do Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Não era uma voz audível, mas uma certeza no íntimo que me fez erguer as mãos e clamar: Senhor, eu não aguento mais. Mas se o Senhor quiser, eu confio. E foi assim, na fraqueza, que a força de Deus se manifestou. Porque a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando tudo parece escuro. Muitas vezes nos cultos, enquanto os irmãos oravam por mim, eu sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da presença do Senhor. Uma irmã mais idosa que já havia visto muitos milagres na congregação, se aproximou e disse: meu filho, Deus não está surdo. Ele ouve cada suspiro seu. Só não desista de clamar. Aquelas palavras simples, mas cheias de fé, me fortaleceram como um bálsamo. Havia noites em que eu sonhava que enxergava nitidamente. Acordava decepcionado, mas logo lembrava que Deus não opera pelos nossos sonhos, mas pela sua vontade soberana. Até que numa tarde comum, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras do salão depois do culto, algo mudou. De repente, as cores ao meu redor pareceram mais vivas. Olhei para o relógio da parede, que antes era apenas uma mancha, e consegui ver os ponteiros com clareza. O coração disparou e as mãos tremeram. Será que... murmurei. Corri para fora, olhei para o céu, para as árvores, para os rostos dos irmãos que passavam. Tudo nítido, tudo perfeito. Não gritei, não chorei de alegria naquele instante.
Em vez disso, caí de joelhos ali mesmo, no pátio da igreja, e só consegui balbuciar: obrigado, Senhor. Obrigado. Os irmãos que viram se aproximaram, e logo o salão se encheu de louvor espontâneo. Não foi um alvoroço vazio, mas um momento sagrado, onde cada um ali sentia que havia tocado no sobrenatural. Um irmão mais velho, com lágrimas nos olhos, disse: isso não é só para você, meu irmão. É para todos nós vermos que Deus ainda faz o que fez nos tempos dos apóstolos. Nos dias que se seguiram, muitos vieram me perguntar como havia acontecido. Eu só podia responder: não foi por mérito meu, foi a misericórdia de Deus. Porque a verdade é que não havia explicação médica, nem tratamento que justificasse aquela restauração. Os médicos, quando fui fazer o exame de rotina, ficaram perplexos. Um deles, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: isso não tem explicação científica. Eu sorri e respondi: mas tem explicação espiritual, Deus fez. E é isso que quero que fique gravado: Deus não precisa de nossas explicações. Ele age quando quer, como quer e em quem quer. Não foi porque eu era mais santo, ou porque orei mais do que outros. Foi porque Ele, em sua bondade, quis manifestar seu poder na minha vida para que muitos crescem. Porque a fé não se fortalece só com palavras, mas com atos do Senhor que não podemos negar. Depois daquele dia, minha vida mudou de uma forma que só quem passa por um milagre assim entende. Não era só a vista que havia sido restaurada, mas toda a minha perspectiva. Antes, eu via as dificuldades como montanhas intransponíveis. Agora, via-as como oportunidades para Deus se manifestar. Antes, murmurava nas provas. Agora, louvava antes mesmo de ver a resposta. Porque quando Deus toca uma área da sua vida, Ele transforma tudo ao redor. Uma das coisas que mais me marcou foi como aquele milagre afetou os que estavam ao meu redor. Minha mãe, que tanto havia orado por mim, agora via sua fé renovada. Meu pai, que era um homem de poucas palavras, começou a participar mais dos cultos e a orar em voz alta nas reuniões de família. Até mesmo um primo distante, que havia se afastado da congregação, voltou depois de ouvir o testemunho e disse: se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. E assim o milagre que começa em mim se estendeu como ondas em um lago, tocando vidas que eu nem imaginava. Mas não pense que depois disso tudo ficou fácil. O inimigo não gosta de ver o povo de Deus abençoado, e logo vieram as tentações para me fazer duvidar. Será que foi só coincidência? Talvez os médicos tenham se enganado antes. Você merecia mesmo isso? Mas a cada pensamento assim, eu abri a Bíblia e li as promessas de Deus. Lembrava das orações dos irmãos, das lágrimas derramadas no altar, das noites em que só a presença do Senhor me sustentava. E sabia: não, isso não foi coincidência. Foi Deus. Uma coisa que aprendi é que os milagres não são para nos tornar orgulhosos, mas humildes. Porque quando você recebe algo que não merece, a única resposta possível é a gratidão. E foi assim que passei a viver. Agradecido. Agradecido quando acordava e via a luz do sol. Agradecido quando lia a palavra sem esforço. Agradecido quando via o rosto dos irmãos com clareza. Porque cada detalhe que antes era normal, agora era um presente de Deus. Houve um domingo em que um jovem, recém-chegado à congregação, me procurou depois do culto. Ele tinha um problema nos rins e os médicos diziam que precisaria de um transplante. Com voz trêmula, ele perguntou: irmão, você acha que Deus pode me curar como curou você? Olhei nos olhos dele e vi o mesmo desespero que já tinha sentido. Mas também vi uma centelha de fé. Coloquei a mão no ombro dele e disse: se Deus curou a minha vista, que era algo que os médicos diziam não ter jeito, Ele pode sim curar seus rins. Mas não é porque eu fui curado que você será. É porque Deus é Deus, e Ele faz o que lhe apraz. Vamos orar? E ali mesmo, no fundo do salão, nos ajoelhamos. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples: Senhor Jesus, tem misericórdia deste teu servo. Tu sabes o que ele está passando. Se for da tua vontade, restaura a saúde dele. Mas se não for, dá-lhe força para suportar. Em nome de Jesus, amém. O jovem saiu dali mais leve, não porque a cura tivesse vindo naquele instante, mas porque ele havia entregado o fardo nos braços do Senhor. Dias depois, ele voltou radiante. Os exames tinham melhorado de forma inexplicável. Não estava totalmente curado, mas os médicos ficaram surpresos com a evolução. Deus está operando, ele disse. E assim, mais uma vez, vi que os milagres não são só para quem os recebe, mas para quem crê que Deus pode fazê-los. Porque a fé de um toca a vida de outro, e assim o corpo de Cristo se fortalece. Às vezes, quando estou sozinho em oração, pergunto a Deus: por que eu, Senhor? Por que escolheu me abençoar assim? E a resposta que sinto no coração é sempre a mesma: não foi por você, mas por eles.
Porque Deus sabe que um testemunho vivo toca mais do que 1000 sermões. Ele sabe que quando um irmão vê outro sendo libertado, sua fé cresce. Quando uma irmã vê uma resposta de oração, ela se anima a perseverar. E é por isso que hoje, sempre que posso, compartilho este testemunho. Não para me glorificar, mas para que outros saibam que Deus ainda está no trono, que Ele ainda ouve o clamor do seu povo, que Ele ainda faz o que é impossível aos homens. Porque se Ele abriu os olhos de um cego na época de Jesus, se Ele ressuscitou mortos nos tempos dos apóstolos, se Ele operou na minha vida, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Há pouco tempo, uma irmã da congregação, já idosa, me chamou num canto e disse: "Eu já vi muitos milagres nesta obra, mas o seu me tocou de um jeito especial, porque você não desistiu. Você continuou firme, mesmo quando não via a resposta. Isso me ensinou a não murmurar nas minhas provas." Aquelas palavras me fizeram refletir. Quantas vezes nós, sem perceber, somos um exemplo para outros, só por permanecermos fiéis? Por isso, quero dizer a você que está lendo, não desista. Não importa quão escura seja a sua noite, Deus está lá. Não importa quão grande seja a sua luta, Ele é maior. Não importa quão impossível pareça, para Deus tudo é possível. Talvez a resposta não venha como você espera, ou no tempo que você deseja, mas ela virá. E quando vier, você verá que valeu a pena confiar. Eu poderia terminar aqui, mas sinto no coração que ainda há mais para dizer. Porque os milagres de Deus não são pontuais, eles têm um propósito eterno. Depois que minha vista foi restaurada, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Vi a fome de Deus nos olhos dos irmãos mais novos. Vi a tristeza escondida no sorriso de alguns. Vi a necessidade de oração em rostos que tentavam parecer fortes. E Deus me usou, mesmo na minha simplicidade, para ser um instrumento de consolo. Uma vez, uma irmã me confessou que estava com medo de perder o emprego. Não era algo que ela havia compartilhado com ninguém, mas Deus colocou no meu coração falar com ela. "Irmã, Deus não nos desampara", eu disse. "Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir." Poucos dias depois, ela recebeu uma promoção inesperada. Não foi coincidência. Foi Deus mais uma vez, mostrando que Ele se importa com os detalhes da nossa vida. Outra vez, um irmão que havia se afastado por causa de um pecado veio me procurar envergonhado. "Eu não sei se Deus ainda me quer", ele disse. Lembrei-me de como Pedro negou a Jesus 3 vezes e mesmo assim foi restaurado. "Irmão", respondi, "se Deus perdoou a mim, que tantas vezes falhei, Ele pode perdoar a você também. Vamos ao altar?" E ali, entre lágrimas, ele se arrependeu e voltou para os braços do Pai. Essas coisas me fazem entender que os milagres não são só para nós, mas para que possamos ser canais de bênção para outros. Deus não nos abençoa para que guardemos a bênção só para nós, mas para que ela transborde e alcance os que estão ao nosso redor. Porque a verdadeira vida cristã não é só receber, mas dar. Não é só ser abençoado, mas abençoar. E assim, passo a passo, Deus tem me ensinado que a maior cura não foi a da minha vista, mas a do meu coração. Porque antes eu via, mas não enxergava o que realmente importava. Agora, vejo com os olhos da fé, e isso faz toda a diferença. Vejo a mão de Deus nas pequenas coisas, no pôr do sol depois de um dia difícil, no abraço de um irmão que chega sem avisar, na paz que vem depois de uma oração sincera. Hoje, quando olho para trás, não vejo só o milagre da minha cura, mas uma jornada de fé. Uma jornada onde aprendi que Deus não nos promete um caminho sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Onde aprendi que a oração não é uma fórmula mágica, mas uma conversa com aquele que nos ama. Onde aprendi que a congregação não é só um lugar de culto, mas uma família que chora e se alegra junto. E se hoje você está passando por uma luta que parece não ter fim, quero que saiba, Deus está contigo. Talvez você esteja orando há anos por uma resposta que ainda não veio. Talvez as lágrimas tenham sido muitas e a fé às vezes tenha fraquejado. Mas não desista, porque Deus não se esquece das suas promessas. Ele não muda. O que Ele fez ontem pode fazer hoje. O que Ele fez por mim pode fazer por você. Por isso, continue clamando. Continue crendo. Continue servindo, mesmo quando não vir o resultado. Porque a fé não é ver para crer, mas crer para ver. E quando a resposta vier, e ela virá, você não só verá o milagre, mas entenderá que no processo, Deus estava moldando você para algo muito maior. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para confiar. Que ele te lembre que não importa quão escura seja a sua noite, a luz de Deus é mais forte. Não importa quão profunda seja a sua dor, o consolo dele é suficiente. Não importa quão grande seja a sua necessidade, a provisão dele é abundante.
E quando você receber a sua resposta, não se esqueça de voltar e contar aos outros. Porque cada testemunho é uma semente de fé plantada no coração daqueles que ainda estão esperando. Cada milagre é um lembrete de que Deus é fiel. Cada vitória é um convite para que mais almas se voltem para Ele. Que Deus abençoe a você que lê estas palavras com uma fé inquebrantável. Que Ele te encha de esperança, mesmo quando tudo parecer perdido. Que Ele te lembre a cada dia que você não está sozinho. Porque o mesmo Deus que abriu os meus olhos está vendo as suas lágrimas. E no tempo certo, no tempo dele, Ele agirá. A Ele seja dada toda a glória, honra e louvor, pelo que já fez, pelo que está fazendo e pelo que ainda fará. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém.